Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui ao meu lado, mais uma vez, minha parceira dentro e fora. Uma hora eu vou falar gramado, mas eu vou continuar dizendo Não, gravação. Que é dá, legal, né, dentro e fora querida? dos gramados. Não, mas Mariel, Mari, tudo bom? Tudo certo. Tudo Maravilhoso. Nossa, gente, hoje eu tô muito Hoje feliz. tá feliz, né? Tô muito feliz. Acabou de voltar da USP, tá vindo pra cá, tá se sentindo importante. É fogo. Não, mas eu tô muito feliz por causa da nossa convidada aqui, que é uma honra ter ela mas aqui nessa mesa. mantém o segredo ainda. Tá bom, tá Não bom. vamos Tá falar. bom, não vou falar quem é. É, porque no episódio de hoje, a gente vai trazer luz a uma discussão muito importante que talvez vocês pouco saibam ou não tenham a dimensão da importância. Vocês já se perguntaram a importância da temperatura quando você compra o medicamento, quando você vai na farmácia e toma aquele medicamento? Você já se preocupou, já pensou o trabalho e todo o processo envolvido, principalmente logístico, para que ele chegasse até você com qualidade e segurança? Principalmente medicamentos que são de refrigerados, né? De Principalmente, geladeira. principalmente. E por isso que no episódio de hoje nós vamos abordar o conteúdo sobre cold chain. Cold chain, ou cadeia fria, para quem... Eu lembro muito, mas eu não vou falar antes. Antes disso, eu vou apresentar a nossa convidada para falar sobre isso, que sabe tudo sobre esse E assunto. trazer luz é trazer ela, Ah, com certeza. né? Com certeza. Só pelos olhos, né? Nossa, gente. Só pelos Eu tô olhos, aqui, ó, com impactada. certeza. É tanta Com beleza certeza. que tá ofuscando. Esse monte de luz que tá na nossa cara, reflete nela assim, a gente fica Com atrapalhado. certeza, com certeza. Então, para falar sobre esse assunto de cold chain, ninguém mais, ninguém menos que Liana Montemor. Ela é farmacêutica, diretora técnica e estratégica em cold chain no Grupo Polar. Tudo bom, Liana? É um prazer recebê-la aqui novamente. Vocês são maravilhosos. Imagina, imagina. Você que é. Vocês são muito... Vocês não estão entendendo, eles são muito profissionais nesse negócio. Fora o estúdio, que já tinha me admirado. Agora, quando eu chego, vocês têm esse texto? Vocês Não são tinha, maravilhosos. Não tinha, imagina. você deu pra gente esse É, texto aí. Nossa Tá Senhora! tranquilo, não teve, não. Imagina. Obrigada por todos os elogios. Imagina, é um prazer. Agora vai ficar chato se eu não corresponder, né? Então eu vou dar o meu melhor. Com certeza, mas com certeza vai ser ótimo, vai ser ótimo. Antes da gente começar e fazer as perguntas aqui, que a Maria vai começar a fazer a pergunta, eu adoro logística. E eu lembro, assim, profundamente de quando eu estava na universidade, do termo cold chain. E assim, cold chain era uma coisa que deve ser mais ou menos criptomoeda hoje, que todo mundo fala, e todo mundo fala, nossa, é muito legal, E nem é criptomoeda. importante só para medicamentos, né? Não A gente é, tem... então, e é por isso que eu acho muito bacana. E talvez as pessoas não tenham dimensão da importância, principalmente para nível hospitalar, Uhum. né? Correto. Para falar sobre cold chain, e que não é um termozinho bonitinho apenas, ele é essencial no dia a dia, E complexo, né? complexo e muito importante, principalmente na legislação, e ainda num termo de vacinas que a gente acabou de, não sei se eu posso dizer que acabou, mas que a gente lidou bastante com a pandemia. Então, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui pra gente conversar sobre cold chain, é um assunto muito bacana e que eu espero que as pessoas possam aproveitar assim como a gente, né? Exato. Então, Maria, começa. Hoje é dia de aulão, hein? Com Se liga. certeza. É o seguinte, aqui a gente sempre faz essa pergunta para que você conte um pouquinho quem é a Liana. Uhum. Então, a pergunta que não quer calar é quem é a Liana tô curioso, na hein? barraca do pastel. Eu nem fiz pergunta antes aqui pra não me estragar a surpresa. A Liana gosta de pastel de queijo Ó. e caldo de cana. Ai, adoro. Eu adoro também. Gente, antes de mais nada, tô super honrada pelo convite, de verdade, e por toda essa apresentação magnífica que vocês fizeram, né? Imagina. Fora o estúdio, que, de novo, é um encanto, é uma coisa muito linda. Então, obrigada. Obrigado. E gente obrigada que por agradece. vocês que estão nos ouvindo aí também. Quem é a Liana? Nossa, parece tão fácil de responder, né? Eu não acho que vai ser, não. E eu ia te falar, cara, você ouviu falar de cold chain na faculdade? Né? A Liana é da época que nem cold chain na faculdade Nossa. se falava, entendeu? Esse nossa pode denunciar a minha idade, então Ou a minha. vai devagar. É. Bom, eu sou farmacêutica, né? Eu me formei há alguns anos e logo fui trabalhar antes disso, eu fiz estágio na USP na microbiologia. Me apaixonei pela Uau. microbiologia, né? Mas como eu gosto muito de falar, era muito difícil para ficar semeando placa de Petri, né? As Você pode bactérias imaginar. não te respondem, As né? bactérias ali. E aí eu me formei na faculdade, fui trabalhar numa drogaria. E eu queria muito fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que a drogaria me ajudou muito, conheci pessoas muito bacanas, tive, assim, um aprendizado gigante, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a fazer pós-graduação em cosmetologia. Ah, que legal. E no meio desse caminho, eu fui convidada para uma vaga no Hospital das Clínicas. Eu tinha feito estágio
curricular no Hospital das Clínicas como farmacêutica. E aí me convidaram para uma vaga, quer dizer, me convidaram, né? Eu passei na entrevista e tal. Teve a oportunidade, Tive né? a oportunidade, e aí eu topei a vaga, e com toda a maturidade dos meus 20 e poucos anos, eu falei, bora, bora. E pedi demissão na drogaria, só que foi um momento, assim, super difícil da minha vida. Meu pai estava desempregado e eu, né, não tinha nem dinheiro para pagar a pós-graduação. E no final não deu certo a vaga no Hospital das Clínicas, foi uma vaga que acabou não saindo e tal. Então, por isso que eu digo, gente, a maturidade faz toda a diferença, Exato. até na hora de pedir demissão, né? Exato, exato. E aí o meu cunhado, ele disse, olha, eu trabalho com um cara que ele tem uma empresa de gelo, ele precisa de uma farmacêutica. Nossa, Aí eu, uma empresa de de gelo. gelo? Bom, bora lá, né? Vamos ver qual que é essa. Uhum. E aí, entre outras oportunidades, né? Farmácia de manipulação, drogaria e tal, eu fui lá ver qual que era. E quando eu cheguei lá, né, o dono da tal indústria de gelo, ele me disse, olha, eu forneço um gelo para a indústria farmacêutica e eu preciso de uma farmacêutica para falar a língua da indústria farmacêutica, né? Então, assim, ele teve uma sacada genial Exato. para o negócio dele. E ele me disse: olha, a gente precisa desenvolver um processo, um relatório de qualificação. E eu mesma e Liana nos perguntamos do que ele está falando, né? Porque eu não fazia ideia do que era um relatório de qualificação, não fazia ideia do que era qualificação e tão pouco do que era cold chain. Uhum. E isso faz 16 anos e meio. Uau. Foi aí que eu assumi, né? Fui a primeira. É uma história muito legal. Eu tenho muito orgulho disso, porque foi, primeiro, a primeira empresa, né, que o Paulo teve essa visão extremamente. Ele foi muito visionário, né? Assim, ele teve uma visão de muito qualidade, pensando nessa trajetória do medicamento e tal, em atender com qualidade a indústria farmacêutica, sendo que não era nem algo cobrado pela própria legislação. Porque quando a gente É. falava de cadeia do frio há 16 anos atrás, era hoje tá calor, eu ponho muito gelo, amanhã tá frio, eu ponho pouco, né? Nossa. Então não era um negócio assim que era exigido, eu nunca tinha ouvido falar. Então a Polar foi a primeira empresa a ter um farmacêutico e eu fui a primeira farmacêutica Nossa. a desenvolver isso aqui. E aí foi, né? Começou a nossa história de amor, que já dura 16 anos e meio. A Polar foi uma empresa que apostou muito em mim, né? Me deu muita liberdade para crescer, né? E junto com muita confiança, lógico, e isso traz muita responsabilidade. Então, acho que foi uma feliz, Feliz encontro, um né? feliz encontro. Nossa, Nossa. que legal. Nossa. Eu já tenho várias perguntas. A É. minha família, eu sou de família de farmacêuticos e cresci em drogaria. Eu aprendi a andar atrás de balcão. E é um pouco disso mesmo que você tá falando do fato de controle de temperatura. E eu tô dizendo em farmácia, tá? Nem vou falar no Uhum. hospital. Quando você entrou na drogaria, se é que a gente pode pensar nisso, mas talvez hoje você consiga pensar melhor. Você acha que falta alguma coisa que a drogaria poderia se dedicar mais ao controle de temperatura, pensando na estabilidade? Ou, ou não, por exemplo, assim? Não, eu Ou, acho com certeza. Com certeza. Porque, para você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar na drogaria, eu fazia as coisas erradas, porque eu não sabia como era o certo, Exato, né? exato. Ninguém me contou como era o certo. Então, mesmo dentro da faculdade, a gente não ouvia falar em cadeia do frio, né? Uhum. O que é a cadeia do Nossa, frio? é verdade. Para que serve a cadeia do frio? O que é isso? Então, na minha época, né, na drogaria, eu trabalhei em uma drogaria de rede, a gente recebia os medicamentos termoláveis e muitas vezes eles não eram os primeiros a serem guardados na geladeira, né? Medição de temperatura feita de forma manual, Sim. com aquele termômetro de mínima e máxima. Jesus! Termômetro de mínima e máxima, termigrômetro, que não tem requisito metrológico nenhum, geladeiras que não são qualificadas, geladeiras. Desculpa, as próprias drogarias, né, que não tem sistema de ar-condicionado, não tem sistema de monitoramento de temperatura, medicamentos que ficam expostos, né, muitas vezes no sol, as prateleiras no sol. Então, imagina as pomadas de 15 a 30 graus, Nossa. né? Nossa, gente. Então, assim, quem nunca passou por isso, quando você vai comprar uma pomada e a Tá pomada líquida. sai primeiro o líquido, né? Sai aquele Exato. óleo, quer Óleo. dizer, isso saiu da faixa de temperatura. E eu acho que como profissionais mesmo na área,
A gente não tem esse conhecimento, Uhum. a gente não tem quem nos conte sobre isso, né? Agora melhorou, eu tenho Sim, dado umas sim, sim. palestras em universidade, então eu Tem falo... tido um muito pouco bom. mais de espaço. os estudantes vão saber que isso existe, pelo menos. Com esse podcast também, fica aí a Ah, dica. vamos impulsionar ele. Exato. E conte pros seus amigos farmacêuticos e que Exato. trabalham na drogaria que eles precisam fazer isso, né, pessoal? Exato. E aí eu acho que tem muita coisa, assim, pra ser melhorado, né? Mas eu sou brasileira, eu Não, tenho com esperança. certeza. A gente acredita, né? A gente sofre, inclusive, uma dor bem parecida com o fato de impurezas e tudo mais, o fato de pouco ser É a divulgado. questão da estabilidade. No final, É. é garantir a estabilidade para que aquele medicamento que foi estudado e que tem um prazo de validade definido, de fato, cumpra com Com o que com foi o que foi. planejado. A Exato. eficácia, né, Exato, do medicamento. Exato. Mas aí eu vou fazer outras perguntas profissionais. Por que você não seguiu na Cosmeto? Você gostava da Cosmeto? terminou? Não? Ué, Inclusive, Eu terminei, eu fiz na Oswaldo Cruz, a Uhum. Cosmeto, foi muito legal. Ah, é logo aqui, né? e a Logo aqui. Maria é de lá. Eu sou de lá. Você é de lá? Eu formei Maria lá. é de lá. Eu fiz após lá, eu terminei, eu fiquei muito boa pra comprar shampoo, muito boa, né? Shampoo, condicionador, Sem creme. sal, sem sal, né? Sem sal. Sem sal, né? Fiquei muito boa. Tipo, nunca deixa de passar condicionador porque não equilibra o pH do cabelo, Exato. né? Então, meu filho de 6 anos sabe isso Já hoje. sabe. Então, foi muito bom. Mas a vida me encaminhou, né? Como eu falei, assim, meu pai estava desempregado e eu, em todo o auge da maturidade dos 20 e poucos anos, né? E aí, quando eu cheguei na Polar, que era um desafio, eu sempre gostei de desafios, quando eu cheguei na Polar, que eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, né? E aí, eu me apaixonei. No final, depois a vaga do HC acabou saindo. E eu não quis Aí voltar, você recusou. né? E aí, entre tantos outros oportunidades que eu tive durante a minha carreira, eu acho que o encontro Liana e Polar sempre deu muito certo. Que E bom. as oportunidades, né, me faz ter muita vontade de trabalhar e fazer e tal. Legal. E aí me especializei nessa área, me apaixonei pela área, vi uma grande oportunidade. Tive muito reconhecimento do mercado, que isso faz toda a diferença, né, Uhum. para mim. Tive todo o reconhecimento do mercado, percebo a importância do trabalho que eu executo, que eu acho que isso também tem muita Exato. diferença, né? Os farmacêuticos, eu acho que no geral, tá, gente? A gente precisa aprender a valorizar a nossa profissão, Exato. né? Porque mesmo quando eu trabalhava na drogaria, imagina, minha grande briga lá com o gerente era o quanto de psicotrópico ele vendia quando eu não estava presente lá e ele não fazia, ele não pegava receita, Nossa, Deus. né? Então tinha aquela coisa do, pô, mas eu sou farmacêutico, e o farmacêutico às vezes ele acha que ele não pode mais, né? Que ele não manda, ele não tem a gerência daquele Uhum. processo. Mas, cara, ele é quem entende do Exato. medicamento, né? Então a gente precisa se valorizar. E quando eu acho que a gente descobre esse valor que a gente tem, e você faz com prazer, com amor, enfim, a coisa flui. Sim, E é aqui que eu tô, há Nossa, 16 anos e meio. eu já quero pensar em. Eu tô com um monte. Não, deixa eu Não, falar. não, mas calma, vem eu tô com pensando, essa. eu tô pensando em episódios pro futuro que a gente vai ter que trazer ela aqui pra falar sobre carreira. Eu só venho sobre... se tiver pão de mel. Já fechou. O pão de mel de hoje. Se Vou for mandar esse o pra minha amiga problema, agora, a gente você já vai receber em casa. Vai receber em casa. Você vai o receber pão em de casa, mel. não tem problema se for esse o caso. E deixa eu te perguntar uma coisa muito que eu fiquei com uma curiosidade, assim. Uma vez que você entrou e não tinha, né, nada disso bem estabelecido, onde você foi buscar conhecimento para conseguir se construir, assim, né, como Sim, profissional? Não, e aí a minha pergunta tava nessa linha, se você puder responder duas. Como, em relação à legislação que não existia, ou era super diferente, você falou do reconhecimento, que você teve reconhecimento como profissional. Como era ter que estruturar isso, com a legislação? Eu acho que a gente tá no lugar certo pra falar que era uma pastelaria. Tá? Eu acho que a Ai, gente que Esse tá. episódio tá o melhor. muito bom. Tá muito Eu acho bom. que a gente tá no lugar certo. É. Brincadeiras à parte, primeiro, né? Quando eu cheguei e eu não tinha informação, e hoje eu tenho uma equipe, né, de farmacêuticos e engenheiros, e eu falo, gente, eles são muito abençoados, porque olha que eles chegam, Exato. ele tem quem explique, né? Na minha época era eu mesma, né? Não tinha nada assim. Aí teve uma primeira farmacêutica, Luísa, que é uma grande amiga, enfim. E a gente começou a construir tudo, né, do nada. E lógico, sempre com apoio da diretoria da Polar, que sempre entendeu a perspectiva. Então isso também faz muita diferença, Sim. né? Acreditou, investiu. Acreditou, enfim. investiu em tudo que a gente ia trazendo.
Mas uma coisa curiosa, né? Eu tive uma pessoa que no começo trabalhava na área comercial que me ajudou bastante, né? Acho justo dar um nome para essa pessoa, Marcos. O Paulo foi uma pessoa que me ajudou bastante também com o conhecimento que ele tinha, né? Muito conhecimento, na verdade, sobre cadeia do frio, mas não especificamente sobre o que tinha que constar nesse tal relatório. Exato. E quem nos ajudou demais foram os clientes. Porque conforme esses clientes, né, e a gente já fornecia para uma parte da indústria farmacêutica, e conforme a gente recebia as auditorias, eu aprendia muito em toda a auditoria. Ah, que legal. Então, as auditorias fizeram a gente crescer demais. E eu acho que essa disposição para olhar para os processos, entender que a gente precisava melhorar, investir, porque não são coisas baratas para se fazer, né? Então, investir nos processos e melhorar. E eu sempre fui muito atenta e entendia com muito carinho isso, né? Então, a gente sempre avaliou e tal, e os relatórios se construíram muito dessa forma. Eu lembro que o primeiro relatório que nós entregamos, a farmacêutica já me deu várias dicas. Olha, aqui precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter. E eu, beleza, vou fazer. Então, eu acho que foi um acumulado, assim, de coisas, né? Logo depois, eu comecei a fazer as visitas nos eventos internacionais. E aí, comecei a ler muito, estudar muito, né? Até o perfil de temperatura que a gente estava falando aqui no bastidor, né? Os perfis de temperatura, eu acho que eu fui atrás porque eu entendi que alguma coisa que a gente estava aplicando na realidade não fazia muito sentido. Então, eu comecei pelo feeling mesmo, né? Nossa, isso que eu tô fazendo não faz muito sentido. E eu sempre tive essa inquietude de ir atrás, de entender, de procurar. E aí, eu acho que isso me impulsionou, né? Porque eu comecei a estudar, e aí, quando eu estudei, que eu achei uma metodologia que definisse o perfil de temperatura, eu falei, agora eu vou atrás desse cara. E aí ele é um senhor, né? Um senhor muito querido, o professor Rafik Bichara, dos Estados Unidos. Eu fui atrás dele e falei, eu quero saber se eu estou aplicando a sua metodologia de forma correta. E aí ele acabou me adotando também, né? Que legal. Então, Que legal. até hoje, assim, ele acaba me dando muitas dicas, Você né? chegou aí do que lá e fazer. tudo mais? Fui Puxa, para o e Canadá. aí, como é que é essa experiência? Culturas diferentes, Ah, Brasil, cara. país tropical, Canadá, falar, bom, faz assim, faz assado. Assim, a gente tem muita mania de copiar o que é de fora, né? Mas a gente precisa entender que a nossa tropicalidade é completamente diferente Sim. do inverno severo no Canadá, nos Estados Unidos. Então, quando a gente copia muito assim, eu quero copiar o perfil térmico, por exemplo, da Insta7D. Eu comecei a perceber que isso não fazia sentido para o Brasil. E Posso a perguntar o gente que é isso? Desculpa te pode, interromper. claro. Porque é Aliás, uma a gente nem crítica. contou o que é a cadeia do frio, né? Não, mas é uma primeira pergunta que a gente ia falar É lá que a no gente tava futuro. falando de você, Ah, mas falando é de que você é tão a Você cadeia do frio porque não dá pra que não separar. dá pra separar. Mas tá ótimo. Mas tá ótimo. A gente Só já explica vai o que é entrar. Insta, porque tem gente que manda mensagem pra gente depois perguntando. o Perguntando, que é, ótimo. tal. É assim, gente, a gente vai falar mais sobre a cadeia do frio, mas Insta, ele é uma orientação, é como se fosse Um guia. Um guia, Uhum. né? Um guia. E ele descreve vários pontos da qualificação. E dentro desses pontos da qualificação, ele tem um perfil térmico, porque o que a gente quer é entender o que acontece naquele medicamento exposto a determinadas temperaturas. E ele tem um perfil térmico muito Estados Unidos, assim, né? De temperaturas negativas de -18. Então, ele não reflete a realidade, a tropicalidade do Brasil. Exato. Né? E aí, comecei a estudar isso e tal. Mas eu quero contar mais da Liana. Então vai, Tá eu bom. também. E a gente tá pronto pra ouvir. E aí é isso. Então, acho que eu sempre fui muito curiosa e isso me ajudou bastante, né? E por falar em pastelaria, como é que era? Então, no começo da carreira, né, e no começo da Polar, dos estudos, como eles iam se desenvolvendo, a gente não tinha uma legislação específica, a gente não tinha um guia. Hoje a gente tem o guia da Anvisa para qualificação de produtos biológicos, né? A gente não tinha. Então, literalmente, era uma pastelaria. Porque o cara chegava e falava, eu quero fazer só a qualificação dentro da Câmara. O outro falava, eu só quero fazer dentro em campo. Então, era muito difícil porque quem regulava tinha uma visão que não era uma visão estabelecida dentro do órgão regulador. Nossa, Quem tinha que cumprir também não tinha esse parâmetro. Não tinha harmonização, né? Pelo Não jeito. tinha harmonização. E o fornecedor ficava no meio do tiroteio, né? Então, quando alguma coisa dava certa, beleza. Quando dava errado, qualquer lado. de qualquer culpa era lado, sua. a culpa era minha, né? A gente Então, sabe bem. a gente... eu fiquei muito grata, assim, quando vieram as legislações e tal.
Então, acho que isso ajudou Te bastante. ajudou Me bastante. ajudou E você fez bastante. parte da construção da legislação? Eu acho que os guias que nós escrevemos, tanto pela ISP, né, o Guia de Cadeia do Sim. Frio pela ISP, que nós escrevemos, eu acho que com muito conhecimento que foi passado, eu acho que isso ajudou bastante na Legal. organização das ideias do guia da Anvisa, Legal. né? Eu acho que Sim. sim. Não, Que tem uma pitada Claro, nossa aí, claro. sim. Aproveitando, talvez isso era pro final, mas aproveitando já que a gente falou do ISP, hoje você compõe a equipe, né? Você é líder Sim. do ISP. Quais são as atividades? Vai só pra... Tem um comitê de cadeia do frio lá, né, Uhum. que eu faço parte junto com o Ricardo Miranda, e um comitê que é muito especial, que é o Comitê Women in Pharma. Isso, era isso que eu esperava que você falasse. Então, até vamos falar alguma coisa pra você ir lá dar uma palestra no Comitê Women in Pharma também. Oba! Não, então, muito na minha bom. cabeça dos episódios seguintes é só ter mulher aqui. Eu nem vou ficar pra aparecer no episódio, não. Tem que fazer um episódio só disso. Só de ISP dá pra fazer eu, a Jamila e... A Jamila, e a não, isso é exato. super né? interessante. Temos bastante gente do Não, ISP com já. certeza. E já aproveitando e puxando, porque talvez as pessoas não saibam, mas a Liana é super ativa nas redes sociais também. Gente, Porque eu ela é ótima. acompanho um pouco dessa questão da cadeia do frio e da Liana pelo Instagram, que você faz bastante live, tá muito Gosta de ativa. falar, né? Não, eu não ia falar isso é ótimo. Mas eu ia perguntar, por que você, ou não sei se tem uma estratégia por trás disso também, mas por que você se decidiu lançar e falar sobre esse conteúdo no Instagram? Como é que foi a experiência? Essa é uma excelente pergunta. Olha, acertei uma, Leandro. É. Quero palmas Não, na edição. Já é a segunda ou terceira que você acerta. Então 3 palmas, Acho que já foi Leandro, muito por bom. favor. O que eu acho? O que eu acho não, o que é, né? Eu sempre gostei muito de me comunicar. E eu acho que o conhecimento, gente, ele tem que reverberar, né? Não dá para ficar preso. E eu sinto cada vez mais o quanto a gente tem pessoas novas entrando e o quanto as informações não são passadas, né? E eu acho que as pessoas muitas vezes competem pela informação. E eu acho isso, assim, de uma ignorância tão grande. Então, eu Exato. sempre tive muita vontade de me comunicar. E dentro, né, da Polar e tal, eu não conseguia me comunicar da maneira como eu gostaria, de passar o conhecimento. Eu recebia, assim, ó, por dia, uns 10 WhatsApps fazendo uma pergunta. E eu comecei a perceber que as perguntas estavam em comum, né? Não é só uma pessoa que tem tal dúvida, outras pessoas têm também. E aí eu abri o meu Instagram, que é Liana Montemor, _cold chain. Vai estar no Tá episódio, vendo? galera. Não dá vai pra desvincular, gente. vai Tá estar- no nome dela. Não, mas vai estar na descrição do episódio, vale a pena. E aí, sigam lá, né, pessoal? Dá um apoio. Exato. E aí, não satisfeita, né? Como se a gente já não tivesse coisa pra fazer. Eu criei também, eu tinha um Instagram. E aí eu comecei a separar, né? Não, vida pessoal é só Liana Montemor e Cadeia do Frio, porque é um tema muito específico, né? Bem Então, específico. quem que quer ouvir falar o tempo todo da RDC 460, da 430, né? E aí, eu tinha um Instagram fechado, que é o Liana Montemor. Só que eu amo viajar, né? Sempre foi a minha paixão. E eu gosto de descobrir lugares diferentes, experiências, lugares assim. Eu gosto muito de fazer glamping, gosto muito de coisas que tragam uma experiência, principalmente com filho. Uhum. Eu acho que é muito legal. E aí eu ouvi muito, né? Ah, abre o seu Instagram, que eu queria mostrar tal lugar pra minha dentista, mas o seu Instagram é fechado, eu não consigo mostrar. Famosidade, Não sei o quê. Aí eu abri meu Instagram. Então agora tem também o Liana Montemor _viajeira. Olha, que essa eu não legal. sabia. Acho que esse eu não conhecia também. Você já citou no do Cold Chain o seu outro Instagram? Eu acho que algumas vezes, mas eu ainda Nossa. tô um pouco tímida Ah, então tá bom, pra ter porque eu não sabia propriedade dessa daí, pra não. falar disso. Não sabia desse daí não. Vou seguir. Estaremos lá. Vamos seguir sim. Eu acho que eu tenho uma última pergunta antes de a gente entrar de fato na cadeia fria. na cadeia fria. Eu não sei, você tem pergunta? Não tô deixando, Não, eu tô fazendo Tá várias. bom, assim, eu tô... Que ela falou, vamos falar mais de Liana, e agora eu vou fazer uma pergunta que, inclusive, a gente já trouxe um tema aqui sobre esse assunto, que é bem bacana. A gente falou um pouquinho antes aqui. Filho, né? Filho, você hoje numa posição super de relevância na Polar, não só na Polar, né? Porque a gente tá falando do Instagram, pra quem não sabe, ela tem bastante seguidores, porque é um assunto super nichado, inclusive, então não é um assunto que todo mundo quer ouvir falar sobre frio, né? Digamos assim. Como foi pra você construir a sua carreira considerando ter o filho? Ou você pensava nisso ou não? Por que eu tô perguntando isso? Porque isso é um assunto que a gente já trouxe aqui, tem um episódio específico. Se você quiser ouvir, volta lá
Tem um episódio Parentalidade, né? parentalidade, a gente tá para trazer outros assuntos sobre parentalidade dentro das empresas privadas, a gente Exato. falou na Na academia, ciência. na ciência, então tem outros assuntos que a gente quer trazer, e por isso que eu queria perguntar para você Não, sobre e esse assunto. você acertou de novo. Palmas pra ele, pessoal. Gente. Leandro, me segura, Ai, ele Leandro. vai sair um nojo. Nossa, Eu que lute Ó. em casa, viu? eu vou ter que estar presente no dia das 5 mulheres aqui pra Não, fazer. você não vai, está Não? proibido, Tá gente. bom. Não, sabe por quê? Carreira e maternidade, né? Tem que parar de ser tabu. E a gente precisa entender a maternidade como parte da vida. E por muito tempo eu fui a pessoa que não entendia, né? Então eu pensava assim, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui workaholic, eu sempre acordei de madrugada para sair para trabalhar, eu sempre gostei, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de ver o resultado daquilo que eu tô fazendo. E ser mãe nunca foi o meu grande sonho, né? Mas eu entendia que eu gostaria de ter um filho, mas eu pensava, ah, não vamos nem mexer nisso, porque imagina, como eu vou pôr um filho na minha vida, sendo que eu trabalho feito uma louca, sendo que eu viajo muito, sendo que, imagina, não tenho tempo pra nada, então não, nem vou pôr. E aí teve um dia que eu falei, não é assim, né? A vida tá passando, e o que realmente eu quero, porque não dá pra ser Liana profissional, né? E não ter o encontro da Liana enquanto outros papéis na vida. E aí eu falei: "Não, eu preciso me abrir mais", né. E eu acho que também faz parte de ser uma pessoa muito controladora. Alguém que é muito controlador quer controlar todos os pratinhos, você quer girar todos os pratinhos. E tem uma hora que você fala: "Que pratinho eu vou ter que abrir mão, que hoje eu não vou Sim. girar, né, pra eu dar conta de outro". E aí era o papo que a gente estava tendo aqui antes de Isso. começar, né. E aí eu me abri para isso, e o meu maior presente é o Bernardo, né, meu filho tem 6 anos, e eu lido muito bem com isso, e eu lido muito bem, com a introdução do Bernardo nessa minha vida, né. Então eu sempre explico muito para o Bernardo que eu trabalho porque eu gosto, que eu trabalho porque eu faço a diferença na vida das pessoas. E a gente estava até comentando, né, eu tirei umas longas férias aí, eu fiz o intercâmbio, que sempre foi um sonho da minha vida, assim, fazer intercâmbio, ter um pouco dessa experiência, né, de estar fora. E eu deixei, né, o Bernardo com o meu marido, com o pai, e passei 40 dias e ele me fez a pergunta, né: "Não, mas mamãe, por que que você vai? Por que que você não foi quando você Isso tinha foi 18 sensacional. anos?" É maravilhoso isso, gente. Já é A inteligente. criança com 6 anos lúcida, É. né? Como é que pode? Madura. E aí eu falei: "Eu vou, porque esse é um sonho da mamãe, e eu acho que o que você tem que batalhar é pelo seu sonho, e não importa se você tem 30, 20, 40, 50", né. Então eu acho que o Bernardo precisa entender que, além de mãe, eu sou uma pessoa feliz, realizada no trabalho, e que outras coisas vão acontecer, né, que nem viajo bastante, tenho uma viagem daqui uma semana de novo para ficar 10 dias fora, trabalhando. E é isso, cara, eu acho que a gente precisa escolher, né, não vai dar para equilibrar todas as bolinhas todos os dias. Exato. Então tem Eu dias gosto que disso. a minha prioridade, né, em horário comercial, a minha prioridade é trabalhar. Tem dias que eu chego em casa, eu dou aula, tem dias que eu chego em casa, eu respondo e-mail, e a hora que eu tiver com meu filho, eu vou estar só com meu filho, Sim, né. sim. Então, o WhatsApp vai esperar, o e-mail Exato. vai esperar, e eu vou estar só com ele. E eu acho que esse equilíbrio traz uma leveza na vida, né, eu acho que é muito importante. Nossa, é E importante. aceitar que você vai ter hora que não vai dar para fazer tudo, né? E aceitar que você tem que equilibrar os pratos de maneiras diferentes. Esses dias eu estava fazendo um curso de liderança feminina e teve uma mulher que me tocou muito, assim, em uma discussão numa mesa. Eram muitas mulheres, né? E aí a gente ficava em grupos pequenos às vezes, e ela me disse o seguinte, na verdade ela estava compartilhando, uma mulher que falando que não estava conseguindo equilibrar e que tinha que ter um equilíbrio entre vida pessoal e família e profissão, e ela simplesmente falou assim: "Olha, eu acho que talvez não seja um equilíbrio, talvez seja uma harmonização entre É, tudo isso. Porque se você quiser colocar tudo no mesmo lugar, com a mesma proporção e com a mesma intensidade, talvez você falhe, né? E você não vai se perdoar por isso, porque somos mulheres que querem fazer tudo perfeitamente. Isso me tocou, gente, de uma forma que eu falei, cara, é isso. é isso. Não dá, você não vai ser perfeita em tudo o tempo inteiro. Uma hora você vai ceder aqui, outra hora ali, mas contanto que tudo isso que é importante pra gente,
esteja em sinergia, eu acho que é o que E vale, harmonizado. não Eu é? nem conheço a mulher, mas já amei ela. Pois é. Porque é exatamente isso. Exato. Não vai sair tudo perfeito, né? E eu costumo dizer, eu não vou ser uma mãe nota 10 todos os dias. E eu não vou ser uma profissional nota 10 todos os dias. Exato. Tem dias que eu vou ser uma profissional 7, 8, 9, 10. Tem dia que eu sou 1000, cara. Tem dia que eu falo, não, você foi muito boa hoje, vem cá me dar um abraço. Arrasou. Arrasou. Mas eu não vou ser todos os Exato. dias, né? Ninguém vai. E eu me vejo nessa posição de mãe também, sabendo que eu tô fazendo o melhor por ele, mas não esquecendo de mim, né? Porque eu só consigo ser uma boa mãe se eu conseguir ser uma pessoa feliz, realizada e que eu consiga fazer as minhas atividades. Então, eu sou o tipo de mãe que trabalha, eu sou workaholic, eu viajo a trabalho, eu deixo o meu filho, eu faço intercâmbio de 40 dias. Vai lá no Liana Viajeira que você vai ver tudo. Eu deixo o filho para fazer intercâmbio. E volta feliz pra casa. E volto feliz pra e fica com casa. ele. E viajo ainda com as amigas no final de semana, Ó, entendeu? então. Então eu acho que é isso. Eu acho que esse equilíbrio é importante. Que legal, muito bom ouvir. Inclusive, é bom ver, a gente discute bastante sobre isso. Inclusive, ela acabou de falar, né? Liderança feminina e tal. Então, em casa, eu ouço bastante sobre isso. Mas é legal ver na Ele sua tá posição. fazendo até perguntas boas, tá vendo? Tá sendo Não, bem é legal ver fácil. na sua posição, que é uma posição de diretoria, ter esse tipo de preocupação e critério e tudo mais. Então, puxa, bem bacana. Por isso que eu fiz a pergunta, inclusive. Mais um Posso ensinamento. dizer uma coisa Você que eu pode acho dizer que quantas coisas você quiser. que eu acho que é muito importante nisso, né? Existe um machismo no corporativismo que ele tá muito intrínseco, né? E é muito difícil, Enraizado, né? muito enraizado, e é muito difícil da gente quebrar. Então, entre algumas coisas que eu já ouvi, do tipo, isso não é pra você tem filho pequeno. Aí eu disse, mas eu nunca trouxe essa questão para a empresa. Eu nunca coloquei meu filho em jogo, nunca. Eu sempre fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, eu acho que para mulher é ainda mais complicado, porque a gente ainda tem essa barreira, né? Por você ter sucesso no trabalho, você ser mulher, você ser mãe. Não dá pra fazer tudo bem. Não dá, né? né? E aí eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi nessa imposição de dizer, não, só um pouquinho. Isso não é problema para mim e esse problema eu vou lidar, né? Eu não te dou o direito de dizer que eu não sou capaz ou que isso não funciona bem para mim, partindo do seu princípio, né? Do machismo que você aplica. Exato. Então eu acho que isso também é uma coisa importante que as mulheres precisam refletir Se empoderar, mais, se empoderar inclusive, e né? refletir. Exato. Muito bom. Não, muito bom, muito Gente, bom. eu tô amando isso. Não. É Acho de que uma agora a gente. sensibilidade tão necessária, gente. Eu acho que é isso. A gente Não, vai ter que precisa ser um ir outro construindo. episódio. Vai ter que ser um outro episódio. Nossa, A gente já sabe. esse daí a gente Lideranças vai programar. femininas, olha aí, Vai já ser vamos só falar sobre mulherada isso. nessa mesa. Essa mesa vai ficar pequena, viu, querido? Não vai ter pão de mel para todo mundo. Não. Não vai ter. Vai ter, vai ter, vai pão ter. de mel, vai ter pão de mel. Vamos começar, então, falando na parte técnica? Já não tem outro né? jeito, Adriana, né? Vamos Vamos lá, lá, Ou quer então, falar né? de viagem? A gente pode falar de viagem também, não, brincadeira. Antes de falar A sobre gente isso... já falou sobre viagem aqui nos podcasts. Já falamos, é verdade, isso é verdade. Antes da gente falar sobre isso, só lembrando, gente, dê o like no episódio, dê o like no nosso conteúdo sobre do Pastelaria. A gente fica muito feliz, ajuda a gente a continuar com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então não esquece, se inscreve no canal, dê o seu like, comenta lá também com a gente, indique Curta. para alguém. Compartilha. Se inscreva no gente, canal. e assim, me dá um crédito porque eu quero voltar aqui, né? Então, se não tiver nenhum like, nenhum comentário, não vai fazer sucesso. Não, você vai voltar independente disso, Né? fica tranquilo. Então, galera, não esqueçam, se inscrevam lá no canal, no Instagram, no Spotify e no YouTube, ou no Facebook, a Maria vai falar isso também para vocês depois no final. E não esquece de deixar o seu comentário ou mandar uma mensagem pra gente no direct falando sobre isso. Então, já que eu já falei os recadinhos, vamos começar. Liana, Exato. o que é então o bendito Cold Chain? O que é o cold chain? É. Vamos lá. Quando a gente precisa... Eu vou fazer uma analogia que vai ser bastante fácil do pessoal entender, principalmente quem nunca trabalhou com o termo, né? Quantas vezes a gente viu na pandemia uma pessoa sendo vacinada em áreas remotas, então chega lá, né, aquela pessoa para vacinar, que pode ser uma enfermeira, um farmacêutico, enfim, ele chega num barquinho e tem uma pessoa ali que vai receber essa vacina. Desde que o medicamento, ele é construído, né, desde que esse medicamento é elaborado na indústria farmacêutica pelo detentor do registro, até ele chegar no braço desse paciente, ele precisa manter a temperatura dele ideal. E todo medicamento, ele é sensível à temperatura, né? A gente fala muito em cold chain, cadeia fria, porque a gente pensa muito no 2 a 8, na vacina, na insulina, no medicamento que precisa ficar dentro dessa faixa.
Mas todo medicamento é sensível para a saúde. Se você pegar qualquer medicamento aí dentro do seu armário Exato, e você pegar a caixinha, vai estar escrito lá, manter de 15 a 30 graus. exato. E aí é por isso, pessoal, que a gente não pode manter esse medicamento Do lado do fogão. do lado do fogão, dentro do porta-luvas do carro, É. né? Caso tiver Isso é espeto de comum, pau, né? é. Meu marido faz isso, eu quero matar. Mas Dentro do banheiro, dentro né? do Com banheiro. aquela umidade maravilhosa. Exato. Então, assim, a gente precisa manter a temperatura. E manter a temperatura por quê? Para manter a qualidade e a eficácia. Então, imagina, desde que esse produto ele foi produzido na indústria farmacêutica, até ele chegar no braço da pessoa, ele tem que manter a faixa de temperatura correta. Isso é cadeia do frio. E para isso nós temos alguns elementos, né, para fazer com que tudo isso aconteça. E eu costumo dizer que a pandemia, né, ela nos ajudou a enxergar esse trabalho, porque esse trabalho sempre existiu, Sim. né? A gente não teve mais ou menos trabalho por conta da pandemia. Esse trabalho sempre existiu, seja para transportar uma vacina, uma insulina, um produto biológico. Todas as vacinas que já existem, né? Todas as vacinas que já existem, muito bem colocado, né? Um medicamento, um oncológico, por exemplo, medicamentos Exato. assim que chegam a custar uma ampola, quase R$1 milhão. Eu ia ficar com medo de manusear isso. Não é? Imagina se você tem um desvio de temperatura no medicamento que custa R$1 milhão. Você perde um frasco, né? E assim, você quer mais? Imagina uma coisa que é tão, um produto que é tão valioso, ele não custa R$1 milhão, mas é o sangue, Exato. né? Quem tá precisando e a vida no isso final que eu ia dessa falar isso, cadeia, né? Que não tem preço. Então a gente precisa desse medicamento. E fazendo uma analogia assim bem rápida, do mesmo jeito que eu transporto e eu faço todo um cuidado para transportar uma vacina, eu já fiz estudos para chocolate. Então, Interessante. assim, eu tô trazendo mais aqui no isso, Brasil, né? ainda mais aqui no Brasil. Então, eu tô trazendo isso para as pessoas entenderem que, tudo bem, Liana, não tem a mesma importância, não tem o mesmo valor, não tem o mesmo significado, mas quem tá vendendo e quem tá consumindo o chocolate a não mesma quer qualidade. receber, né, o chocolate esbranquiçado ou o chocolate derretido. Então, é só para fazer uma analogia para você poder entender que cadeia do frio é aplicado em medicamento, mas a gente pode falar de alimentos, né, de cosméticos Exato. e de tudo aquilo que envolve a sensibilidade da temperatura. Isso é muito legal que você trouxe, porque pode parecer que o medicamento a gente não se preocupe tanto, porque a gente não vê, né? Não é o consumidor que tá manuseando aquilo, ou dispensando, ou aplicando, mas um alimento, sim. Sim. Né? Então, você, independente da sua formação, uma vez que você compra algo que é transportado pela cadeia do frio, se tiver algum desvio, você vai perceber imediatamente, você vai questionar a qualidade, etc. O medicamento talvez vocês não vejam, mas ele precisa dos mesmos critérios, né? Então, gente, as palmas agora são para ela, tudo bem? Pronto, Leandro. Mais umas equilibrar palmas isso agora, aí, pra Leandro. não Mais ter algumas briga. palmas aí, Leandro. Não, e sabe por quê? Isso que você está falando é tão importante. E quando eu dou aula de cadeia do frio, né? E principalmente para quem não tem conhecimento da cadeia do frio, meu primeiro slide é um tomate apodrecido. E eu coloco assim, tem coisas que são óbvias, né? E depois eu ponho um outro slide, que são os frasquinhos de vacinas, e outras nem tanto. Então você não vê. Você até pode ver uma pomada, né? Que ela tá meio líquida, que tá saindo aquele olhinho. Um protetor solar que você vê que Mas você não vai deixar cai de na mão. usar, Um mas você protetor tá vendo. solar. Mas uma vacina que perdeu a qualidade, que perdeu a eficácia, né? Imagina um medicamento oncológico. Não, e a gente está vivenciando isso na pandemia, vivenciou essa questão da dúvida se a vacina era... E o pior é que assim, ficou todo mundo, virou especialista nisso, não, então, né, isso aí também. virou sommelier de vacinas lá, e aí as pessoas estão preocupadas se a vacina tem efeito ou não, quando a gente estuda isso daí que você está falando, e há quanto tempo, né? Tipo, não é de agora. Não é de agora. E eu também acho que é muito válido a gente falar assim, né? Hoje é o... Eu não sei se eu posso falar isso, porque eu não sei se hoje é o dia, não sei que dia vai passar. Mas Qualquer enfim, coisa corta, tá, Leandro? Tudo bem. Mas é assim, é o dia da vacinação. E Hoje, dia 17 de outubro, que é o dia que a gente tá gravando, gente. Não precisa nem cortar. Não vai precisar cortar, não. Sabemos quando vai passar. Mas eu costumo dizer que mais do que vacinação, o que a gente precisa é da imunização. Então, vacinação, né, é o ato de você vacinar, mas a imunização é quando você sabe que aquele medicamento tá fazendo o efeito que ele precisa, né? A vacina
tá realmente imunizando aquela pessoa. E eu só consigo a imunização se eu tiver a preservação da cadeia do frio, mantendo esse medicamento na temperatura ideal. Então, assim, para quem não tem muita ideia do que é, né? Então, pensa assim, eu tenho a indústria farmacêutica, eu posso ter um operador logístico, aí eu tenho um distribuidor que pode passar para outro distribuidor até chegar no hospital. E muitas vezes para chegar na sala de cirurgia, Sim. para ser aplicado. Então, imagina qual o percurso que esse medicamento tem que fazer e o quanto é difícil você manter a qualidade desse medicamento, né, na temperatura correta, dentro de uma logística do Brasil, que é um país gigante, né, tropical, que a gente tem estações do ano que não são definidas, com infraestrutura que ainda precisa ser melhorada, principalmente fora do estado de São Paulo, né, de rodovias, portos, aeroportos, etc. Então, e duas coisas que são muito difíceis de administrar em tudo isso: a temperatura externa, que eu não controlo. Então, tem dias que tá muito calor e tem dias que tá muito frio, e o medicamento precisa estar na mesma faixa de temperatura. E a pessoa que manuseia, né? Então, a gente vê muita desinformação para quem tá indicando como administrar esse medicamento, né, gente? Quem nunca foi no médico, o médico falou assim: transporta com Gelox. Gelox. Transporta com Gelox. Que Gelox? Que quantidade? Que é Gelox? Qual que é o tamanho do frasco, né? Qual que é o Eu tamanho ponho do um Gelox? Qual o tamanho? Se eu pôr um isopor desse tamanho, ou um Gelox, talvez não vai fazer uma diferença. Né? E é esse o trabalho que a gente faz. É descobrir quantos Gelox que a gente coloca. Não é pra gelar cerveja não, viu, gente? É isso. Não, Muito nossa, bom. eu acho impressionante porque eu gosto muito de logística, porque, putz, considerando história e tudo mais, é aquela coisa de a logística salvou o mundo. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial dizem que é pelo fato de quem fez a melhor logística. A logística, ela nos ajuda hoje a viver a vida de tecnologia que a gente vive, porque se você recebe alguma coisa da Amazon, ó, faz propaganda da gente, Amazon. Se você recebe alguma coisa da Amazon em casa, é porque a logística foi bem feita. Então, eu acho muito bacana falar sobre cold chain por causa disso, porque é tanta variável que você acabou de trazer, que fica tão uma complexidade, um emaranhaço de coisas acontecendo que você realmente tem que ser muito bom de organização, de predição, planejamento, execução, porque a execução, se falhar, lascou. E aí eu ia falar para você quais conceitos macros, assim, que a gente pode falar sobre logística, que interfere de fato nessa cadeia, porque você acabou de colocar, né? Só de distribuidor, entre quem produz e quem compra no final, pode ter uns 3 no meio. Às vezes mais, às vezes menos. Então, qual conceito a gente tem que pensar quando a gente pensa em conceito logístico para a cadeia fria? Nossa, são vários, né? A gente foca muito em boas práticas de armazenagem, transporte e distribuição, né? E aí a gente precisa pensar desde o conceito, por exemplo, de executar uma qualificação, não apenas da embalagem térmica, mas também do freezer que armazena esse gelo, da geladeira que armazena o produto. E essa geladeira, gente, ela é desde a geladeira da câmara fria dentro da indústria até a geladeira da drogaria, né? Por isso que é tão importante esse conhecimento. E a mesma coisa quando a gente fala do paciente final, que vai transportar a sua insulina no dia a dia, né? Como ele deve transportar, ou aquela pessoa que vai fazer o uso. Eu acho muito legal, tem um grupo de mães, e tem uma dessas mães que se destacam, assim, né? É a Lia, e ela entrou em contato comigo e perguntou, ela falou, olha, quando meu filho toma o hormônio do crescimento, ele vai para casa do pai, imagina um consumidor final preocupado com isso. Eu fiquei assim, fascinada, né? Fascinada. E ela falou, esse meu filho precisa, então quando acaba a energia, o que eu faço com a geladeira? Quanto tempo esse medicamento pode ficar dentro da geladeira? Daí eu falei, gente, você chegou aonde todo mundo precisava ter chegado, né? Então, essa parte desse entendimento que a logística, ela não tá só nos grandes nós, né? Nos grandes centros, no distribuidor ou no transporte. Assim, né? Ele tá dentro da nossa casa também. Como que você vai buscar uma insulina na farmácia? Você vai lá com o seu saquinho, o seu saquinho plástico, né?
Então, a nossa preocupação é tão grande que a gente tem até, no passado, é muito curioso isso, a gente recebia um monte de ligação, né? Ah, você tem como me ajudar? De consumidor final mesmo, você tem como me ajudar e conseguir para mim um gelinho e uma caixa térmica? E a gente ia lá, entregava, e muitas vezes eu ia e deixava na porta da pessoa, nem conhecia a pessoa, e a gente deixava lá. E aí a gente resolveu criar um canal para o consumidor final, Que que é o legal. Polar Store. Ah, Que legal. Então, o Polar Store, ele atende hoje os consumidores finais. E você vê como a preocupação está cada vez maior, principalmente de quem faz uso desses medicamentos na rotina, que são medicamentos, né, do dia a dia, por longo período de tempo. E aí as pessoas já querem transportar de forma ideal e tal. Então, ela está muito intrínseca na nossa vida, Com né? certeza. Nossa. Nossa, muito legal isso. Não, E fala. deixa eu perguntar uma Vai. coisa. E aí, vocês fazem exatamente uma parte que é a parte da caixinha, né? O Vamos que que ser a bem gente simplista, faz? desculpa. Sim, imagina. Mas é legal você falar assim, porque para quem não entende, né? Então, o que que a gente faz? Vamos supor que a gente precisa transportar. Esse daqui é um medicamento que ele tem que ser transportado de 2 a 8 graus. O Grupo Polar, ele tem as soluções para fazer esse transporte. Então, se eu pegar, por exemplo, uma parede de isopor, né? Um isopor que a gente costuma comprar no mercado, de um tamanho X, quantos gelos eu ponho aqui? Porque se eu ponho muito gelo, eu posso congelar. E se eu ponho pouco gelo, pode ser que não dê para eu chegar onde eu quero pelo tempo necessário. Então, a Polar, ela é líder em desenvolvimento dessas soluções, então, das caixas específicas para isso, né? Que não são, assim, caixas tão simples, né? Eu vi aquele negocinho ali atrás, com aquela Uhum. paredinha fininha de isopor. Então, não dá para ser tão fino. Então, você tem que ter o gelo que combine com a caixa na posição ideal, porque até a posição do gelo, mesmo que você mantenha o produto, a quantidade, né? O mesmo produto, a mesma quantidade, em posições diferentes. Então, se eu ponho muito gelo aqui embaixo e ponho o produto em cima, ou se o contrário ocorre, a gente tem uma diferença térmica. Sim. Uau. Então, a Polar fornece esses insumos e o Valida, que é o laboratório, né, do qual eu estou à frente, nós fazemos os estudos das embalagens. Então, nós temos as câmaras térmicas, que a gente vai fazer um episódio lá, hein, pessoal? É. Aham. Ó, já tá marcado. Já Acabou tá de. Ela que marcado, falou, não já foi tá nem a gente. marcado. já tá É. marcado. A gente tem as câmaras térmicas, e aí a gente coloca essas caixas dentro e fazemos a simulação da temperatura externa para ver se essas caixas estão durando o tempo necessário, né, para um transporte. Então, normalmente 72 horas, 48 horas, ou quando a gente pensa num paciente que vai viajar, né, 20 horas, ele precisa ter o medicamento ali. E aí a gente faz todo esse estudo de qualificação, não só das embalagens, mas qualificação térmica no geral, né? Até desde banho-maria para a indústria farmacêutica, até os freezers, as geladeiras, a câmara fria, o armazém onde esse medicamento fica, né? E agora para atender também a RDC 430, estudo de mapeamento térmico dessas rotas. Então, é isso que a gente Não, faz. já vou puxar esse gancho aí, já Eu vou tô puxar. assim, ó, impressionada, porque a gente vive isso, né? Não somos leigos, mas é de uma ciência, É de uma ciência. Não, né? mas você Você sabe, dizer que... mas você sabia que só é essa percepção, é que aí tem várias coisas que a gente tá falando que eu acho que é muito legal do discurso dela, de outras coisas que é a percepção de valor real das coisas. Exato. A gente não entende que é tanta ciência envolvida em tanta coisa, porque é muita Porque tecnologia. facilitou, né? Porque Porque alguém resolveu. facilitou. E se não tem ruído, é porque tá foi fazendo bom. certo. Só que pra vocês, obviamente, é muita coisa. E é o que torna fascinante de trabalhar. É muito legal, porque e você vê que é ciência pura mesmo, né? Você tá Exato. falando da temperatura. Então tem tantos pormenores que a gente fala pormenor porque são tantos. Só que quando você vê que é impactante. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estiverem lá no aeroporto, reparem, né? Porque é um lugar onde a gente vê muita caixa sendo transportada, mas a caixa normalmente tem uma etiqueta lá, manter de 2 a 8 graus. Uhum. O que a pessoa faz? Ela pega essa caixa e coloca dentro da geladeira, da câmara fria. E muitas vezes isso causa o congelamento desses produtos. Então você vê que
é um erro de comunicação por falta de entendimento, e quem manuseia, quem manipula, também não Não entende, entendi. porque afinal de contas, o que está escrito ali? É, Manter de 2 a 8. Né? Então ele pega essa caixa, coloca dentro da câmara fria e isso tudo congela. Então são muitos detalhes que a gente precisa se atentar para fazer o transporte correto. E eu acho, gente, que comparando assim 16 anos atrás, né, para a evolução que a gente teve agora, é bonito demais de ver. Nossa, eu lindo, imagino, eu tô eu imagino. encantada. Não, ela tá me deixando com mais vontade de ir lá visitar eles agora. Não, você E tem vai. tudo a ver com o que a gente faz aqui, que é a preocupação, os estudos de estabilidade. Exato. Não é? Então, no final, a gente só quer garantir a eficácia. Eu adicionaria a segurança, porque se isso degradar de alguma forma, vão formar coisas lá que a gente não conhece, a gente vai Exato. precisar estudar, né? Então, faz muito sentido essa conversa, inclusive para o nosso dia a dia. Mas uma coisa que é muito legal, que eu ouvi falar outro dia conversando com uma outra colega que fala de transporte e tal, é dessa preocupação, e você citou algumas vezes, sobre o congelamento. Porque às vezes as pessoas acham que manter de 2 a 8, legal, se congelar não vai ter problema. E não é isso. Não é isso. E ela até me disse uma coisa interessante, foi que, ela falou assim, Maria, você não faz ideia que a gente fica se preocupando, né? Por exemplo, no aeroporto, que ela falou que para ela, assim, o pior caso era aeroporto, o pior transporte do mundo, falando nisso, é avião, porque existe uma tendência ao congelamento muito grande, e isso é horrível também. A gente pensa muito no 2 a 8, excursão é para cima de 8. Exato! Né? Essa é a nossa tendência. Mas você sabe que pra gente, nós que fazemos qualificação, o para baixo de 2 é muito mais preocupante pra gente, né? Porque o outro tá no limite do tempo. Então eu preciso manusear melhor essa questão de não deixar a temperatura cair. Então imagina assim, né? Hoje tá muito calor, eu ponho muito gelo. Isso derruba a temperatura. E quando um produto, ele é registrado, ele precisa ter essa faixa já estipulada, né, de 2 a 8 graus, e depois os estudos de estabilidade é que vão confirmar se essa molécula pode ou não ter temperaturas abaixo. E eu concordo com a sua amiga, eu costumo dizer que o aeroporto, né, o modal aéreo, ele é um buraco negro do qual a gente não consegue acessar, né? Até porque existem aí outras premissas para que isso funcione. Então, por exemplo, se uma carga está dentro de uma aeronave, o local onde essa carga vai ser armazenada, né? Se ela não for paga uma taxa para estar acondicionada num lugar onde tem uma temperatura controlada dentro do avião, porque isso existe também, e a autonomia que o piloto tem, né, das decisões dentro do aeroporto. E esse é um dos motivos, a gente falou de mim, mas eu não contei uma coisa importante. Então falamos pouco, então. Falamos pouco. Falamos pouco. Eu sou auditora da certificação CIV Pharma da IATA aqui no Brasil. E essa certificação, eu acho que ela tem nos ajudado muito a traçar as premissas para o transporte de medicamentos no modal aéreo. Porque ela traz premissas, hoje a gente tem, né, o Galeão, Guarulhos, nós temos a Libraport, a Embragen, que são armazéns alfandegados, que já são Viracopos, que já são certificados CIV. Isso traz todo um controle especial. Então, esse buraco negro, gente, não tá tão negro assim, né? Para algumas, principalmente aqui no Brasil, para algumas empresas. E eu acho que tanto para a indústria, quanto para quem contrata esses serviços, é um grande diferencial. Porque ele vai te estabelecer. Quando você recebe uma carga perecível, como que você sabe a temperatura? Qual que é o tratamento dessa carga? Qual que é o tempo de rampa para essa carga sair de dentro do avião? Quanto tempo demora para essa carga não ficar exposta na pista? Porque a pista é um dos maiores problemas para a excursão de temperatura para cima, né? Exato. E dentro do avião, quando a temperatura externa pode estar menos 20, independente de ser verão ou inverno, independente de ser no Brasil ou não, você pode ter o congelamento. Então, isso também é muito legal. E as empresas, quanto mais elas sabem, né, e começam a exigir esse tipo de certificação dos seus fornecedores, eu acho que isso também faz com que melhore a cadeia de distribuição. Só quem trabalha e tem essa dor vai imaginar que tem que pensar no como que o trajeto de avião poderia impactar na estabilidade do seu produto, mas eu com fiquei certeza. muito curiosa quando a gente falou sobre isso, porque eu achei que o avião fosse a coisa mais controlada, né? Porque a gente tá falando de caminhão, pensa, sair do Rio Grande do Sul e até a Amazônia. Olha a transição de clima que esse caminhão não vai ter, enfim. Então, isso na nossa cabeça fica mais
chama mais atenção, mas não, né? Não. E é por isso que eu perguntei da questão do congelamento, porque as pessoas não fazem nem ideia do quanto isso é Exato. difícil, né? E isso é muito complicado. Não, com muito certeza. legal. E ela usou um termo, Diana, você está usando um termo bastante interessante que eu queria perguntar, porque tem muita gente, às vezes, que está ouvindo a gente, que está na universidade, que está começando a carreira agora e que não faz ideia. O que que é uma qualificação Nossa, Ô, térmica? gente, eu me ia perdoa. perguntar isso Imagina, também. não, tá dentro, tá dentro. Tá tudo Nossa. certo. E aí eu ia perguntar o que que é qualificação térmica, aonde a gente faz, se a gente Tá. faz no produto, se a gente Boa faz... tarde, meu nome é Eliana. Vou começar agora. Qualificação térmica é um estudo que vai comprovar, tá? Se aquilo que eu estou montando, aquela caixa que eu estou montando, né? Que eu estou distribuindo os gelos e tal, ela vai me dar o tempo necessário e a temperatura necessária de manutenção térmica. Então, é um estudo, e aí a gente tem algumas etapas desse estudo, mas ele é um estudo bem robusto, né? Que envolve aí tempo, muita dedicação, muita técnica para a gente poder construir isso, né? Mas basicamente é um estudo para que a gente chegue no resultado final para atender aquilo que é necessário, sempre em termos de tempo e de temperatura. E aí também acho interessante a gente falar para o pessoal que é novo, né, no tema, que a gente não está aqui falando só do 2 a 8, a gente está falando desse medicamento que é o 15 a 30, Uhum. o 2 a 8, o 15 a 25, né? Medicamentos de temperatura congelada. Então, a gente tem outras especificidades para desenvolver uma embalagem térmica para medicamentos que têm temperatura congelada. A própria vacina contra a Covid, que tem a temperatura de -60, né? -90, -60. Nós desenvolvemos uma embalagem com outro tipo de gelo para chegar no resultado que nós queríamos, né? Para não descer demais ou não subir, né? Não Depende subir, depende do ponto de de vista. vista. Mas para não subir essa temperatura de -60. Então, como que a gente trabalha o uso do gelo seco? Como que a gente pode substituir esse gelo seco por outros materiais, né? Então, gelo não é tudo igual. A gente tem É verdade. gelos diferentes para faixas de temperaturas diferentes, né? E aí a qualificação térmica, então, em teoria, você tem que qualificar tanto o seu produto quanto a sua embalagem, porque a gente está falando da caixa. É um conjunto. É um conjunto de É um coisas, né? conjunto. O equipamento também você tem que fazer qualificação. Exato. Tá. Então, eu vou fazer qualificação. Vamos pensar numa logística, assim, né? Uhum. Dentro de uma distribuidora, por Sim, exemplo. sim. Eu vou fazer a qualificação da geladeira ou da câmara fria que guarda esse medicamento. Qualificação de uma geladeira significa ver se em todos os pontos dessa geladeira ela tem a mesma temperatura, se ela é homogênea dentro dessa geladeira, Perfeito. né? Sabe quando você compra uma geladeira em palpável. casa, alguém fala assim, porque não pode colocar tal Em coisa cima, em né? cima. Não coloca perto da parede que não congela. Isso! Não deixa Olha, encostar. tem uns lances Sim, assim, não sim, tem? sim, tem. Isso aqui não pode, porque aqui a geladeira é muito fria. Não, aqui a geladeira, principalmente os cervejeiros, né, gente? Exatamente. Eles são PhD em entender da geladeira. Não congela, não congela. É Eles isso aí. fazem tipo uma qualificação. Exato. Então, No olho. No olho. Qualificação é isso. A gente distribui os sensores ali para ver a homogeneidade térmica, como é que esse fluxo de temperatura, esse fluxo de ar está acontecendo, né? E aonde que essa temperatura chega ou não chega. E o que a gente faz quando não chega, né? O que a gente muda? Se a gente muda, por exemplo, o controlador desse equipamento, ou se a gente muda a quantidade de gelo, enfim. Sim. Nossa, é muita informação. E aí eu não sei se a gente já falou e a gente deu uma pincelada, mas aonde a cadeia fria está na legislação, então? Tipo, qual que é esse cenário que a gente está falando sobre eu isso? devia ter trazido uma cola, mas vamos lá. Não, só dá aquela A gente pincelada. pode colar aqui a hora que Fica você tranquila. Eu devia ter dado uma cola, porque tem a RDC 55 que fala sobre o registro de medicamentos, se eu não me Uhum. engano o número, tá, gente? Me perdoe por Porque essa. eles estão mudando o tempo inteiro também, né, A os gente números. já tá perdido, né? A 430 mesmo, que já foi 230, 260, 60, a gente perde o número, mas Exato. enfim. Mas pode procurar 430 que vocês acham, porque eu procurei. Exato. E agora é 430, 653. 653. Mas ela é citada em algumas normativas, né? Para registro de produtos você tem que ter, e ela é antiga, né? Não sei nem se ela foi revogada, enfim, mas você tinha que ter o estudo de validação de transporte. Ah, tá. Validação de Faz todo transporte sentido. não existe, né? É qualificação. Que a gente não consegue validar essencialmente o transporte, mas era citado. Uhum. Só que aí era a pastelaria, né? Olha lá a pastelaria voltando. Pastelaria. É. Pelo seguinte, porque
ele dizia que você tinha que fazer, mas não te dizia como fazer. E aí nasceu o guia maravilhoso, super bem escrito, né, da Anvisa, de 2017, que, apesar de ser para produtos biológicos, ele é utilizado para qualificação de qualquer Que produto. legal. Diagnóstico, sintético, semissintético, né? Independente de ser um biológico de 2 a 8, todos os tipos de produtos, a gente segue os princípios do guia. Por quê? Porque eles estão muito compliance, estão muito alinhados com os guias internacionais e com a forma de fazer qualificação, né? Então fica a dica aí, Anvisa, para a gente mudar esse nome, que eu sei que isso daí já está na pauta, Que legal. mas para a gente mudar o nome, porque é verdade, é um guia tão bem escrito, né? É tão legal de você ver que tem um procedimento ali, né? Um passo a passo do que Exato, fazer, como exato. seguir, e de uma interpretação muito fácil. Lógico, para quem está na área, muito mais fácil ainda, né? Não quero trazer isso à pauta, mas essa é uma legislação. E agora a gente tem a 430, né? Que é a 653. Se eu não errei o número novamente, Não, mas é não, a não. Essa mesmo, essa mesmo. 430. Que pede o controle e o monitoramento da temperatura de todos os tipos de produtos, né? Independente dele ser um produto de 2 a 8 Exato. ou dele ser um produto de 15 a 30 graus, que até então era muito transportado em caixas de embarque convencionais, caixas de papelão, né? E essa foi uma legislação que mexeu bastante com o mercado, com as Eu imagino. expectativas e tal. E deve mexer até hoje, eu imagino. Não deve ser fácil. Não, Mexe. vira e mexe, isso tá na pauta do Sindusfarma, enfim, tem sido bastante Intenso. Inte- É Exato, intenso. É exato, intenso. É exato. porque movimenta muito, né? A gente sabe que o E médico. não tinha grandes coisas, né? Então vocês estão trabalhando tudo do zero quase, né? É, porque imagina, né? O grande volume de transporte de Exato. medicamentos, ele tá na faixa do 15 a 30. Então, existe uma complexidade de você adotar um controle, um monitoramento de temperatura, então sair da caixa de isopor e entrar num sistema que você, de fato, mantenha a temperatura, né? E isso impacta diretamente na operação, impacta em custos. Então, estamos mexendo tudo que é possível para trazer de uma forma exequível isso para o mercado, né, para a cadeia logística. Não, com certeza, com certeza. Você quer fazer a pergunta, alguma coisa? Não, eu queria falar um pouquinho dessa. A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, inclusive, e você também citou algumas vezes sobre a excursão. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o que é a excursão e se existe alguma forma de fazê-la hoje, assim. A gente fica tão preso a alguns termos que a gente Exato. não percebe que a gente está É. falando, e talvez tenham pessoas mas que não fica tranquilo, entendam, fica né? tranquilo. Começando de novo pela terceira vez. Eu acho que eu na batata. Uma excursão de temperatura é quando a gente tem uma faixa, né, para ser mantida. Então, depois vejam aí no cartuchinho do medicamento que está aí na sua casa, que você vai ver lá que está escrito manter de 2 a 8 graus, ou de 15 a 30. Uma excursão de temperatura é quando a gente tem uma temperatura diferente dessa. Então, o medicamento ele pode ser exposto, vamos supor que ele seja de 2 a 8, se ele é exposto a temperaturas mais baixas, ele congele. Por exemplo, até temperaturas negativas podem acontecer, ou temperaturas acima de 8 graus, né? Então, essas excursões, elas tiram o medicamento da sua faixa de estabilidade. Ou seja, quando você tem moléculas que são ainda mais sensíveis, como as moléculas dos produtos biológicos, você pode ter uma ruptura nessa estrutura do medicamento e ele deixa de fazer o seu efeito e a sua eficácia. E como a Maria falou, né, você não consegue enxergar, né? Nem tudo é pomada. Então a gente não consegue enxergar que isso aconteceu. Aí você aplica o medicamento, acha que tá tudo bem, que tá fazendo efeito, e muitas vezes ele não faz efeito. Existe um dado da Organização Mundial da Saúde que eu acho assim, é assustador, né? 50% das vacinas em todo o mundo chegam sem condições de uso aos pacientes. Nossa. E a IATA traz dados de que mais de 30% é devido à quebra da cadeia do frio durante o transporte. Então, imagina principalmente assim, em zonas em áreas remotas, né? Em populações que estão em áreas difíceis de difícil acesso, como que esse medicamento chega? E aí você tem essa excursão de temperatura, que a gente só consegue avaliar se ela vai fazer com que esse medicamento continue bom, digamos assim, né? Continue com a sua eficácia,
se você faz um estudo de estabilidade para isso, Exato. né? E aí, de estudo de estabilidade, eu sei que você entende bem. Se você faz um estudo de estabilidade. E, claro, se você monitora, porque senão você não tem como ver o que acontece dentro dessa caixa, Perfeito. né? Durante o transporte. Então, se eu não tenho ali um data logger, um sensor, é como se fosse Uma vez eu dei uma entrevista para a UOL e a jornalista falou para mim, é como se fosse uma testemunha eletrônica, né? Olha Eu falei, só. é isso. Isso aí. É uma testemunha eletrônica, Exato. né? Um sensor de temperatura. Nossa, isso é muito legal, porque a gente estava até conversando um pouquinho que dentro hoje do processo de desenvolvimento, aqui falando de Brasil, genérico e etc., a gente não tem nenhum estudo que desafie essa alteração de temperatura ao longo do estudo de estabilidade, né? Uhum. Então, também falando de como mensurar isso, é um desafio. Hoje a gente, de fato, assim, se tiver alguma excursão de qualquer coisa, a gente não vai conseguir responder se isso vai ter uma interferência no prazo de validade do medicamento ou não. Então, acho que temos uma solução para isso, gente, se chama ASAP, mas não vamos falar sobre isso, que isso deixa para outro episódio, porque na verdade é uma contribuição dessas avaliações de diferentes temperaturas durante determinados tempos e que também só vai ser possível se tiver o monitoramento durante o transporte. E né? um ponto importante do que você está falando é assim, quando a gente mapeia as rotas, né, o mapeamento térmico de rotas, ele está lá como um requisito obrigatório da RDC 430, no artigo 89, aquelas que decoraram, né, a legislação. E você tem que mapear a sua rota para você entender o que acontece na sua cadeia de distribuição. E hoje a gente não tem isso. Só que quando a gente começa a pensar, e aí é muito detalhe técnico, não vou entrar tanto nisso, mas quando a gente começa a pensar em como que você constitui uma embalagem num estudo de qualificação, gente, o mapeamento térmico de rotas, ele deveria ser o primeiro Sim. ponto Concordo. para você entender o que acontece na sua cadeia logística. Exato. Né? Será que o produto chega a 70 graus? A Aliana falou lá no podcast, porque você vai ver como vai estourar esse podcast. Eu espero que sim. A Aliana falou lá no podcast que a temperatura pode chegar a -20 no avião. Será que chega? Não sei, você tem que mapear, você tem que ver na sua cadeia de distribuição, Exato. né? A temperatura do meu carro, será que chega na mesma temperatura do seu carro? Né? O seu fica aqui parado quando tá 40 graus, você tá aqui, o meu tá na rua. Eles estão em temperaturas diferentes, por isso que dados históricos confundem as pessoas. As pessoas acham que eu olho no site do IMET, né? Eu olho no Climatempo e vejo a temperatura que chega, mas não é a temperatura real da cadeia de Exato. transporte. Então, eu acho que isso é fundamental. Não, já vou Muito bom. puxar a pergunta que eu ia deixar um pouquinho mais pra frente, mas é sobre mapeamento térmico. E tem bastante conteúdo na página da Liana sobre isso, inclusive no Instagram, se vocês quiserem dar uma checada Na lá. cold chain, né? Na cold Porque chain, na de viagens, né? talvez, eu não sei, mas vai que aparece alguma coisa. Não é que ela Viagem, saiu monitorando mapeamento. pelo mundo. Eu fiz isso! Olha lá, viu, gente? Mapeamento de rotas, tem a ver com viagem. Mas o que é mapeamento térmico, já que a Bom, gente tá falando? Eu vou aproveitar o Exato. gancho. Eu fui pra Bahia e coloquei um data logger Olha dentro que da gente, minha a pessoa- Bolsa. Gente, a gente trabalha com essas coisas, a gente dá umas piradas. A de gente vez dá em umas quando. piradas, é. Não, eu coloquei na mala que é no bagageiro. Nossa, que No interessante. compartimento de carga, para ver o que acontecia. E aí eu acabei percebendo que eu coloquei o data logger muito protegido, porque eu coloquei ele no meio das roupas, né? Com medo de abrir minha mala e tal. Eu coloquei ele ali no meio, mas da próxima vez eu vou fazer melhor. Eu vou colocar ele mais na superfície, porque eu quero ver a temperatura que tá ali dentro, na minha mala, porque da carga farmacêutica eu já conheço. Mas, brincadeiras à parte, é sério, eu fiz isso? Ah, mas você tem que falar qual que é a Nossa, temperatura, agora eu quero saber. Eu Não, super faria eu peguei isso. uma temperatura muito ok. Eu peguei uma Ah, é? temperatura em média de 20 e poucos graus. porque tava tá né? bom, tá bom. Mas ele tava muito protegido. Então tá, entendi. Agora, sabe quando você vai lá pegar sua mala na esteira e ela tá Tá até meio quente, molhada? Você ia é. falar tá quente, eu ia falar É. tá gelada. Porque É, muitas vezes a eu mala tá também gelada. Sim, verdade. Era essas temperaturas powers, assim, que eu queria Você queria. pegar. Mas Entendi, Muito bom. entendi. eu vou fazer mais teste. Eu posso contribuir também com uma Manda um quantidade data logger pra de- gente. Manda. a gente vai precisar ter data logger em breve. Manda um data logger aí. né? Isso, e aí a gente compartilha. É. Exato. Né? Aí a gente faz uma live só de viagem, Exato. monitoramento de temperatura de viagem. Combinadíssimo. Mapeamento térmico de rotas é você conhecer o que acontece na sua cadeia de distribuição, né? Então, do mesmo jeito que eu coloquei um data logger lá, fazendo essa brincadeira, é exatamente isso.
é você entender por onde que a sua carga passa, qual é a temperatura que a sua carga passa. Então, o medicamento de 15 a 30 graus, que ele é transportado hoje em caixa de papelão, as empresas precisam entender se essa caixa de papelão ela fica numa temperatura, porque ela não tem isolamento térmico, né, suficiente. Então, se esse papelão, esse produto, ele fica numa temperatura menor do que 15, e quanto chega essa temperatura? E se fica numa temperatura maior do que 30, e por quanto tempo fica? Isso é... Porque muitas vezes é assim, deu 34, tá tudo bem. Mas o máximo que eu peguei foi assim, 60 horas acima de 30. E quando a gente Nossa. fala de estabilidade, a gente não fala só de temperatura, a gente fala de tempo, Exato, exato. né? E até falar que para excursão, para um estudo bom de excursão, de fato, você precisa saber exatamente qual é a temperatura e por quanto tempo. Por quanto tempo? Porque não vai ficar, né, um mês a 70 graus, enfim. Então, são esses picos, né, de temperatura que se tem ao longo do transporte. Não, né? eu sou super curioso sobre isso, não sei nem se pode falar ou não, mas como é que funciona esse tipo de mapeamento? Porque vocês põem o Latalogger numa caixa e manda? Ou, assim, sei lá, tem algum tipo de estratégia específica que vocês estão mapeando uma rota que não foi feita, mas aí você vai mandar para Amazonas, por exemplo? Tem Como é que toda uma funciona isso? estratégia. Inclusive, tem um guia, que é um guia Uhum. da Organização Mundial da Saúde. Dentro dele tem o suplemento 14, que é o que a gente segue, né, para poder fazer os princípios básicos e tal. Então, a gente faz uma análise de risco, aí a gente identifica a carga, porque também eu não posso fazer com qualquer carga. Vai ter cargas que são muito mais confortáveis para a temperatura do que outras. Então, eu tenho que escolher o que é crítico. Aí eu faço um mapeamento, né, não o monitoramento Sim, ainda, mas sim. um mapeamento de todas as rotas que a pessoa entrega. E normalmente é Brasil todo. Então a gente levanta aquilo que é aéreo, aquilo que é rodoviário. E eu sempre digo que a inteligência do processo, ela não está em si na execução. Que é ir lá, você vai lá, pega o produto, coloca o data logger ali dentro e manda a caixa. Essa é a parte mais fácil, Imagino. né? A parte mais difícil é a gente saber que rota mapear. Por que mapear essa rota e não mapear outra? Porque ela tem que refletir para você uma amostragem, né? Então, você tem que escolher as rotas certas. E o lance é como escolher essas rotas. Então, para isso, a gente faz todo um estudo. Eu costumo dizer que é sempre uma atividade multidisciplinar, porque não adianta eu ter só a pessoa da qualidade, ou só a pessoa da validação, ou só o cara da logística, porque as informações precisam se compor. Então, imagina assim, uma indústria, esse foi um dos casos mais complicados que a gente pegou. Uma indústria que tem várias origens e vários destinos, Putz, né? difícil. Então, você tem vários polos, e você tem que mandar para várias regiões, e esses polos atendem praticamente todo o país, com produtos diferentes, e ele tinha aí uma mistura, né, uma gama de mais ou menos 2.000 produtos diferentes, que a gente chama de Nossa. SKUs, Sim, sim, né? sim, sim. A gente tinha 2.000 diferentes. Então, imagina escolher, fazer uma matriz para escolher. Então, existe um estudo relacionado a isso para chegar nessa conclusão. E depois, claro, uma avaliação desses resultados. O que esses resultados me dizem? Como que eu avalio? Qual é a temperatura mais quente, mais fria? Porque a hora que eu tenho esses resultados na mão, é que eu vou saber se eu preciso controlar efetivamente. Então beleza, essa caixinha de papelão aqui, ela não tá suficiente. O que eu preciso fazer? Eu vou pôr numa caixa? Eu vou pôr uma cortina dentro desse caminhão? Eu vou pôr uma manta para um pallet? Como que eu vou controlar essa temperatura efetivamente? Ou não, eu não preciso controlar, né? Eu faço, tem transportes, é raro, mas acontece, e não é com frequência. Tem transportes que acontecem assim. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu tenho uma carga que está aqui em São Paulo, eu vou mandar essa carga para Campinas na madrugada. Talvez eu não tenha excursão de temperatura. E eu só precise qualificar essa rota mesmo, né? Mas pode ser que eu não tenha excursão de temperatura e a minha caixa de papelão seja suficiente, tá bom. Aí eu preciso amarrar, né? E fazer um estudo para que essa rota sempre obedeça esses mesmos critérios para não fugir da temperatura necessária. Nossa. Bom, e Gente, aí, é já que você demais falou isso. nisso, é curiosidade. Quando os clientes perguntam para vocês, assim, não necessariamente vocês fizeram aquela rota, mas vocês acabam tendo, falar, beleza, vamos internalizar isso, vamos fazer. Quanto tempo leva esse processo de vocês planejarem e de fato executarem? A execução, a gente sempre aconselha que seja feita em todas as estações do ano. Por quê?
Se vocês procurarem os recordes de temperaturas máximas no Brasil, elas acontecem na primavera, Nossa, interessante não é no isso. verão. Eu não sei, vocês já estiveram em Manaus? Eu Ainda não, não, eu mas, tenho muita mas eu vontade. tenho um cunhado que trabalhou lá um tempo. Ele falou que é complicado, mas no mesmo dia chove e tal. Eu passei um ano novo no meio da selva amazônica, Sim. né? Ai, E que olha como sonho. tem tudo a ver, gente. Cadeia do frio com viagem. Exato, exato. Tá lá no E Viajante. com Tá lá no estabilidade, Viajeira. porque nada como É. entrar 40 graus, 75% de umidade. Manaus Manaus. é É bem bem mais. mais. Exato. Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, eu vou fritar. Imagina, Manaus, né? No meio da selva amazônica, aquela umidade. Em dezembro, eu falei, eu vou fritar. E eles falaram, não, aqui é nosso inverno. Então, além de tudo, no Brasil, a gente tem essa inversão térmica, né? Pela linha onde ele Uhum. está, próximo da linha do Equador, enfim. Então, a gente tem uma inversão térmica. Então, eu digo isso porque é importante a gente saber se o seu caso mais crítico de temperaturas quentes, de fato, é o verão. E a sua cadeia logística pode ser completamente E da diferente da sua. minha, né? Exato. E não é porque o IMET está falando que a primavera é pior. Faça o seu, observe na sua cadeia como que a sua carga é transportada. O processo da cadeia logística muda tudo na faixa de temperatura, né? Então, a gente precisa fazer essa observação. Nossa, que aula, Nossa, adorei. gente, acho que É muita coisa. Eu tenho algumas perguntas pra gente se minha encaminhar pro cabeça final minha já, pra cabeça não tá esticar muito, porque senão a gente vai explodindo. ficar 3 horas aqui É. de novo falando. Liana, qual é a visão da indústria farmacêutica que você acha, por exemplo, nesse contexto da cadeia fria? Eles dão a devida Valor, importância, devido valor, ou é meio terceirização do problema pra vocês? Talvez, se não quiser falar, não precisa, talvez. A gente lida com coisas parecidas. Não, vamos responder porque é super justo. A indústria, ela tem processos bastante robustos. É lógico que tem uma outra aí que a gente não vai citar, mas que precisam rever os seus processos de qualificação, principalmente porque tem processos que foram realizados há muito tempo atrás, né? E sem ter a base do Guia da Anvisa, que mudou os requerimentos. Então, tem sim indústrias que a gente sabe que precisam se adequar, né? Mas a grande maioria mesmo, assim, mais de 90%, tem uma cadeia do frio bastante redonda, né? Seguindo o que precisa ser seguido e tal. E tem um gráfico que ele é muito interessante, ele mostra assim, tanto com relação ao budget que você tem, né, o valor que você tem para ser investido na cadeia logística, quanto do ponto de vista regulatório, do estabelecimento das regras, né, das boas práticas, enfim, e também falando sobre a dedicação nessa cadeia. Então, esse gráfico, e nem é Brasil, tá? Foi um gráfico que eu copiei dos gringos, mas eu tirei um print, na verdade, e você vê que desde a primeira milha, que é na indústria, até a última milha, essa qualidade, esse budget, ele vai caindo, né? Então, a indústria, ela é o nosso ponto crucial, inclusive para selecionar bem os seus fornecedores, não só de materiais, mas também de serviços, né? Porque eu recebo muito assim, eu tinha um relatório de qualificação, ele não foi aprovado, né? Ou então recebe um relatório de qualificação onde você não tem uma calibração que seja efetuada com qualidade, ou medições efetuadas com qualidade. Então, muitas vezes, a indústria precisa encabeçar isso e cada vez mais aumentar a régua para que esses fornecedores sejam de ponta e a gente diminuir essa oscilação que tem da primeira milha, que é a indústria, até o paciente final. Nossa, muito bom. Ou seja, gente, tem trabalho, tem oportunidade, tem ciência. Aproveitem. Eu ia perguntar os Aproveitem. desafios e tendências, mas eu acho que ela já fechou muito bem com esse contexto, eu que acho acaba que sendo sim. um desafio também. Exato. Então, acho que dá pra gente encaminhar pro final do episódio, né? Exato. Com as nossas Fazer umas perguntinhas. perguntinhas. A gente não falou isso pra ela, vamos pegar ela desprevenida aqui agora. Ai, meu Deus, não veio na pauta. Não veio na pauta. A gente faz umas perguntinhas rápidas pra ser bem curta, pra gente trocar um pouquinho mais, coisa bem simples pra você. Quer começar ou eu começo? Não, começa com a sua de sempre. Medo. Não, são simples. Acho que as difíceis já passaram. Liana, qual a sua principal fonte de conteúdo hoje em dia? Onde você consome informação? O que você gosta? É internet? É algum site? Google? É podcast? Instagram? Onde é a sua principal fonte de informação? A gente está falando de técnica? Pode ser. Pode ser? Pode Fontes ser. técnicas. Eu gosto bastante dos guias internacionais, né? Eu faço parte de alguns comitês que a gente discute muito isso, das boas práticas e tal.
infelizmente, quando eu jogo lá no Google alguma coisa de cadeia fria, eu só vejo as minhas coisas aqui no Brasil. Aí ficou a dica pra alguém começar isso daí. gente, mas o infelizmente, mas poxa, você é Não, uma é pessoa muito muito legal, mas eu importante, digo né? assim, eu gosto muito de entender o que está sendo feito, né, lá fora, porque acaba sendo a minha referência, sendo que aqui no Brasil eu vejo que eu estou participando dos grupos de discussão, então aqui eu sei o que está acontecendo, então isso é muito legal, essa abertura, né, da palestra lá fora. Então eu acho que o Brasil também tem se tornado, eu tenho sido convidada para dar palestras lá, eu acho que o Brasil tem se tornado também uma referência Referência. para eles, Que né? legal. Então isso é muito legal. Próxima. Maria. A gente falou de diversos desafios, de diversas áreas aqui, né, que contemplam esse cuidado com o transporte, logística, enfim. Dentre tudo que você conhece e participa, o que você acha hoje que é o que mais está defasado e que a gente precisa... Treinamento e Não. informação. Legal. Essa foi rápida. Eu gosto assim, quando você faz umas perguntas que é rápida pra ela responder. Porque Porque às vezes a pergunta é longa. ping-pong, mas, É. né? Uhum. Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Não vale falar Datalogger. Ou vale, pode falar, fica à vontade. Datalogger, não. Qual é a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Datalogger. Porque, olha, eu tenho mais de 2.000 dataloggers. Não. Né? Então, hoje a minha principal fonte é conhecimento, datalogger e pessoas. Tá bom. Legal, muito Você? bom. Nossa, calma que eu tinha pensado Eu tenho aqui. outras aqui, eu tenho várias. Fala aí que eu vou Qual o resgatar. principal país referência em cadeia fria do mundo? Tipo, que é aquele país que você olha e fala, se eu tenho que olhar, ou então dá uns 3, 4. Canadá, Estados Unidos, né? Eu acho que tem bastante conhecimento por ali. Eu diria que estamos bem alinhados com as expectativas deles. E eu acho que os países da Europa talvez um pouco menos. Tá ótimo. Tá. Vamos supor que a gente tenha uma empresa em cada estado do Brasil que distribui para seus vários outros estados. Hoje, o que você acha que é uma das regiões mais preocupantes, assim, sair de onde e ir para onde? Se é que isso é possível, né? Nossa, essa é difícil. Eu acho assim, que quanto mais a gente sai daqui do polo, do sudeste, né, as coisas vão se tornando mais difíceis, né? E isso é um problema para o brasileiro, principalmente quando a gente fala em região norte. Nem tanto na nordeste, mas mais na região norte, né? Onde a infraestrutura é mais difícil, as conexões, né? Como é que um caminhão faz para chegar até lá? A gente tem muitos subcontratados, principalmente de transportadoras, para chegar nesses lugares. Então, eu acho que essas áreas que são remotas, o Brasil é um país gigante. Uma vez eu estava dando uma palestra em Cuba e os caras falaram assim: pô, mas Cuba a gente tem, acho que, sei lá, em 4 horas você cruza Cuba, né? E uma temperatura média igual no país inteiro. Então, eles não entendiam muito as nossas dificuldades aqui, Exato. né? Então, é muito diferente quando a gente chega em áreas remotas, assim, né? Então, eu diria que eu acho que a região norte é bem complicado. Só que independente da região onde você está indo, né? Que você está levando uma carga, se você não tem treinamento, isso vai desde quem está, né, lá na ponta dessa cadeia até quem está aplicando o medicamento, né? O médico que está falando para esse paciente e o próprio paciente. Independente de onde você esteja, a gente pode ter um problema, né? Exato. Pode ter um rompimento desse elo. Com certeza. Muito Posso bom. ir para a última? Pode. Para encerrar? Não é sempre que eu faço essa. As outras duas as duas primeiras eu sempre faço. Não. Você tem alguma frase, alguma coisa que a gente poderia deixar para as pessoas para entusiasmar mesmo pelo seu exemplo, por tudo que você faz? Tem alguma coisa que você sempre seguiu essa linha? Lema, né? Eu tenho alguns. Mas eu acho que tem eu ganhei uma caneca muito fofa com a frase, porque eu sempre ponho em todos os finais, né, de palestras e tal, eu ponho uma foto minha com meu filho, de mão dada, e isso até me emociona, porque na verdade, isso tudo que a gente faz, é porque no final dessa cadeia sempre tem uma vida, né? Aquela é a minha vida, mas com certeza todo mundo aqui tem uma vida importante para ser cuidada, e eu acho que é por isso que a gente dedica tanto tempo, tanto amor nessa cadeia, né? Para manter essa vida viva, saudável, feliz e com tratamento adequado. Nossa, maravilhoso, adorei a resposta. Eu só tenho a dizer agradecer. Exato. Eu acho que o exemplo que você deu sobre essa questão omnichannel que a gente está falando, inclusive da experiência que você construiu de diversos
pontos de partida para diversos pontos de chegada. Eu acho que é impressionante o quanto a logística influencia nisso. Eu fiquei muito feliz com tudo que você falou. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É uma diretora, é uma pessoa que está nas redes sociais, que entende de outra forma como passar informação é importante. Então, a gente conversou isso bastante quando a gente te convidou e que a gente ficou muito feliz de você estar aqui. Você tem um dom de como você fala. Exato. Eu Se percebo isso comunicar. do jeito que você se comunica. Então, eu tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. As pessoas vão aproveitar bastante. Então, eu fico muito feliz e parabenizo você pela presença, por você ter vindo. Eu acho que Exato. não tem outro jeito de fechar melhor do que com a sua frase. Exato. Então, exato. Gente, Muito vocês obrigada. São Eu muito acho que queridos. pra gente foi emocionante mesmo, foi muito porque bom. eu acho que a gente recebe muita gente aqui e todo mundo quer transmitir, né? Eu acho que isso é uma característica muito, talvez, da nossa profissão mesmo, né? De querer que. A gente é tão apaixonada por o que a gente faz que a gente quer que todo mundo fique apaixonado, que entenda, porque existe um propósito por trás de tudo que a gente faz. E eu fiquei muito emocionada até no final agora, porque você consegue ser tudo isso e ainda conseguir transmitir isso de uma maneira tão leve, tão informal, mas ao mesmo tempo tão profundo, né? Ao ponto da gente entender que às vezes o que não é óbvio é muito importante, né? Então, que aula, que lição e que privilégio nosso ter eu você até anotei aqui. aqui e acabei não falando, mas o fato de você falar sobre a valorização, de você fazer o que você gosta, de você encontrar esse prazer, é uma coisa que falta hoje em dia, eu vejo, porque o farmacêutico, quando sai da universidade, ou ele quer a indústria, porque ele acha que a indústria é, assim, o 100% do concurso, ou ele vai para a drogaria, às vezes, com um pouco de dor, de frustração, e tem beleza em todos os cantos. Tem pessoas que gostam, se dedicam e fazem acontecer, porque senão a gente não estaria consumindo os produtos como a gente consome hoje. Então, eu fiquei muito feliz que você falou e parabenizo você mais uma vez por causa disso também. Gente, vocês são tão queridos que eu vou botar vocês dois dentro de uma caixa de isopor E a gente vai e vou levar vocês Mas tem com Datalogger? Datalogger. Datalogger. E vocês vão escolher a temperatura que vocês querem ficar. Yes. Não, vocês são muito Não, eu preciso de queridos. A frio. minha caixa não vai ser igual a Não, dele. não, a minha- eu porque preciso ele de frio, eu ele sou tá muito de calorento. frio e eu sou Eu adoro bem frio, ok, ela gosta de calor, eu não gosto muito. Além não. de vocês serem pessoas muito profissionais, vocês são dois queridos, eu amei estar aqui. Só Obrigado, agradeço obrigado, de obrigado, coração. obrigado. E contem sempre comigo, porque Não, vocês prazer é nosso. E precisarem. você com a gente, E porque é um vamos marcar. privilégio nosso ter você E aqui. vamos marcar essa Obrigada. visita na Polar. A última coisa, Eliana, pra quem quer te seguir mais uma vez, quem Pelo quer trocar amor de mensagem, Deus, mandar só alguma sigam, gente. Onde Gente, que te ajuda acha? aí, tá? LinkedIn, Liana Montemor. Facebook não uso. E Instagram, Liana Montemor, _coldchain. E se quiser dar uma pimentada nas viagens, Liana Montemor, _viajeira. Eu vou colocar, Eu vou colocar a colocar viajeira lá. agora Eu vou a colocar na viajeira, descrição porque as lá. outras eu já Agora sei. vai ter que aguentar o fluxo de pessoas chegando lá. Hein? É Vai lá. É isso aí. E as nossas redes sociais? Gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Spectra Soluções Científicas, no LinkedIn, Spectra Soluções Científicas, no YouTube, Pastelaria Podcast e no Spotify, Facebook também, Spectra Soluções Científicas, se vocês ainda apreciam o Facebook. O que mais? Acho que só, né? Tá bom, acho né? que tá bom, né? Não, então, maravilha. Vamos encerrando esse episódio mais uma vez. Muito obrigado, Eliana. A gente fica muito feliz com todos vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha lá pra gente, mandar alguns comentários. E, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, uma informação que a gente discutiu aqui seja o acaso que vocês estão esperando, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau! Que bonito! Fala isso pra mim, do acaso.